alguns dos problemas mais comuns que afligem a grande parte da população do mundo, e do Brasil em especial, que são a osteoporose, a osteopenia, a artrite e a artrose. Vamos começar falando alguma coisa a respeito da osteoporose. A osteoporose, por definição, é a perda gradual da massa óssea, da quantidade de cálcio que nós temos nos ossos e que vai gerando um enfraquecimento do esqueleto. Estima-se que no Brasil nós tenhamos cerca de 10 milhões de brasileiros com osteoporose e mais 10 a 15 milhões com osteopenia. Desses 10 milhões de portadores de osteoporose, cerca de 140 mil têm fraturas importantes que levam à hospitalização. Então, são 140 mil fraturas por ano, mais ou menos na estatística brasileira. Essas fraturas da osteoporose, elas são mais comuns em 3 lugares, em especial. Punho, ou seja, quem quebrou o punho, acima dos 40 ou dos 50 anos, possivelmente é um portador de osteoporose. Então, nós temos fratura de punho, fratura da coluna, que pode ser por queda ou às vezes espontânea. Só de você dar uma dobradinha para frente ou carregar algum peso, você tem um estalido e uma dor intensa. Pode ser uma fratura causada por osteoporose. E fêmur, colo do fêmur e pelve. Que aí, nesse caso, a fratura de fêmur, ela gera uma morbidade em torno de 40% e uma mortalidade em torno de 22 a 23%. Ou seja, morbidade é quando você não volta mais a ter a mobilidade, a capacidade de ir e vir que você tinha. E a mortalidade é quando, infelizmente, as complicações, como infecção hospitalar, trombose e outras complicações, levam a óbito o paciente. A melhor maneira de evitar tanto a osteopenia quanto a osteoporose é a prevenção. A prevenção começa na infância, com a prática de atividades físicas esportivas, que vão gerar um grande aumento especial de massa óssea. Quem tem uma massa óssea maior, que no caso de um ser humano adulto é entre 3 a 10 quilos, tá, de massa óssea, quem tem uma massa óssea maior tem um risco muito menor de desenvolver a osteopenia, que consiste na perda de 1 até 2,4% da massa óssea geral do nosso corpo, ou osteoporose, que consiste nas perdas acima de 2,5% de massa óssea do nosso corpo. Então, o melhor tratamento começa na prevenção. Atividade física, uma dieta rica em cálcio, que significa não necessariamente alto custo, mas qualidade. Por exemplo, a sardinha é uma proteína barata, relativamente barata, e que tem um dos maiores teores de cálcio que nós conhecemos, além de ser rica em ômega e vitamina D. Então, o consumo de sardinha, atum, salmão, frutos do mar e derivados do leite fazem com que haja um aporte importante de cálcio na nossa alimentação e, com isso, absorção importante e, consequentemente, acúmulo de massa óssea. A atividade física é fundamental. Começa com uma simples caminhada, que no caso dos adultos deve ter no mínimo 6.000 passos por dia. Você pode contar, inclusive, os passos que você dá na sua casa ou no seu trabalho, mas acima de 6.000 passos por dia, você já não é mais considerado sedentário. E a musculação. De todas as atividades físicas esportivas, a que proporciona o maior ganho de massa óssea de todas é a musculação.
pode ser praticado a partir dos 10, 12, 14 anos, até o último dia da sua vida. Eu tenho pacientes com 80, com 90 anos, que fazem musculação e relatam que a mobilidade, a capacidade de movimentação deles melhora muito, assim como diminui a tendência a quedas. Porque, claro, uma massa muscular e uma massa óssea mais forte ela proporciona uma maior mobilidade e melhor equilíbrio. Portanto, esses são os fatores que ajudam a prevenção da osteoporose. Menopausa precoce nas mulheres. As mulheres são o grupo etário mais atingido, o grupo 80% dos casos de osteoporose são em mulheres, mas não podemos esquecer dos 20% dos homens. O auge da massa óssea é atingido por volta dos 30 anos de idade. E a partir daí, começa a haver um declínio. Aqueles que fazem a prática esportiva de rotina e uma alimentação saudável, incluindo a suplementação, esses aí provavelmente não vão ter nem osteopenia e nem osteoporose. Então, o segredo é alimentação, suplementação e atividade física, incluindo a musculação. E para mobilidade melhor ainda, o Pilates, se possível associado. 20% dos pacientes são homens, tá? Então, nós sabemos que mulheres com menopausa precoce têm mais tendência a ter osteoporose. Mulheres que foram operadas, que retiraram o útero e os ovários, a partir daí, é muito importante, é imprescindível a ingestão de cálcio, a suplementação de cálcio diariamente e a prática de exercícios. Dessa maneira você vai evitar o problema. Tá? E para os homens também. O tipo físico de quem tem osteoporose são as pessoas magrinhas. Tá? Os mais magrinhos, que têm o peso na média ou abaixo da média, e de raça ariana, caucasiana, raça branca ou amarela, tem mais predisposição à osteoporose do que a raça negra. Então, temos essas dicas importantes. E com o tratamento é possível reverter a osteoporose. A osteoporose ainda não tem cura, mas com o tratamento é possível reverter ou até fazer com que ela desapareça. Então, no gráfico, a partir do ponto que começa a perda de massa, o gráfico ele é descendente. O gráfico de quantidade de massa óssea, ele é descendente. A partir do ponto que você começa as medidas de suplementação e atividade física, o gráfico se torna ascendente. Tá? É muito importante também nas mulheres a verificação das funções glandulares, principalmente da tireoide e também do nível da testosterona que é produzida pelos ovários. As mulheres têm que ter um pequeno nível de testosterona e proporcionam o bem-estar físico, muscular e ósseo. Então, nós temos que a osteoporose e a osteopenia ainda não tem cura, mas com o tratamento é possível reverter. O tratamento consiste em prevenção, que é o mais importante, atividade física e dieta rica nesses alimentos que nós relatamos, e também a suplementação de cálcio. A suplementação deve conter cálcio, de preferência quelato, que é um cálcio que é ligado a um aminoácido, que impede que esse cálcio vá parar nos rins, formando pedra no rim, ou mesmo calcificação das artérias. Deve ter o magnésio, que é um elemento químico importantíssimo, um mineral super importante, que participa de mais de 300 reações químicas em nosso organismo. O magnésio aumenta a absorção do cálcio.
e impede a formação de pedras nos rins e de calcificações, assim como a vitamina K2, MK7 ou menaquinona, que também ela evita a formação de pedras nos rins e calcificação nas artérias e nas válvulas do coração. Então, a sabedoria humana, graças a Deus, ela nos proporciona esse insight. Cálcio é bom? Depende. Por exemplo, carbonato de cálcio é um cálcio inorgânico que pode causar pedra nos rins e pode causar calcificação em artérias. Esse é o pior deles. Então, se houver uma suplementação apenas com carbonato de cálcio, é melhor não usar. Tá? Então, é o cálcio quelato, ligado a um aminoácido transportador, magnésio quelato, vitamina D3. A vitamina D3 é importantíssima, ela aumenta a absorção do cálcio, além de aumentar a imunidade. Vitamina K2, MK7, que é a menaquinona, que direciona esse cálcio e evita a formação de placas de arteriosclerose ou de calcificação nas artérias. O mineral boro, o boro quelato, também com transportador. O boro ele tem uma ação interessantíssima porque ele aumenta a eficiência do cálcio e a deposição do cálcio na matriz, e também a presença do boro faz com que nós produzamos, com que a gente produza um nível um pouco maior de testosterona, o que é saudável, que é nossa testosterona para o bem-estar dos nossos ossos e também dos nossos músculos. Associado a isso, devemos utilizar elementos formadores da matriz óssea, porque a matriz óssea é onde o cálcio vai se depositar. Então, o osso ele é formado por cálcio, alguns outros minerais e colágeno associado ao ácido hialurônico, que fazem aquela trama de fibras onde se deposita o cálcio. Então, para uma maior aquisição, um maior ganho de massa óssea, é importantíssimo a presença do colágeno, se possível, de preferência o tipo 2, hidrolisado, que tem os peptídeos, que são aquelas moléculas pequenininhas, que já são absorvidas com muito mais facilidade, e o ácido hialurônico, que combinados fazem com que haja um implemento, um aumento na capacidade de formação de matriz óssea, e com isso, de ganho de massa óssea. E além disso, nós sugerimos o manganês quelato. O manganês é um mineral também importante, tanto na formação óssea, como também na parte de articulações, na deposição, no depósito de cartilagem nas articulações. Então é isso. Então, um bom suplemento deve conter todos esses elementos. Em relação à artrite quer dizer articulação inflamada. Articulação, e it, inflamação, como apendicite, amidalite. Então, artrite é uma denominação genérica do que nós temos como inflamação nas articulações. Artros é articulação. Então, a articulação inflamada é artrite. Quando não está inflamada, porém está desgastada, nós temos a artrose. A artrose ocorre quando as nossas articulações começam a diminuir a quantidade de cartilagem. Nós temos cerca de 250 articulações em nosso corpo. São diartrodiais, ou seja, são articulações que têm cartilagem de um lado e do outro. Então, é muito importante haver uma espessura de cartilagem que amorteça o atrito. Quando, após os 30 anos, ou algumas doenças, ou alguns traumas, ocorre um desgaste, uma diminuição dessas cartilagens, nós temos o início da artrose, que é classificada segundo o ICRS. Nós aqui utilizamos a classificação do ICRS, que quer dizer International Chondro Repair Society.
em 4 níveis. O primeiro nível de artrose é quando você tem um leve desgaste que não atingiu o osso e não atingiu nem metade da espessura da cartilagem da articulação. O ICRS nível 2 é quando o desgaste já atingiu mais de metade da articulação, da espessura da articulação, porém ainda não atingiu o osso ainda não está exposto. O nível 3, ICRS, é quando já existe esse desgaste que chegou a expor o osso, mas não chegou a causar erosões na parte óssea. Então, esse é o nível ICRS 3. E o nível ICRS 4 é quando existe uma exposição óssea e, inclusive, erosões na parte óssea. Isso é bem complicado e bem doloroso. Nós tratamos esses casos dependendo do nível ICRS em que a pessoa se encontra. O nível 1 é tratado por meio de fisioterapia, exercícios de alongamento e de fortalecimento muscular, uma reorganização da vida esportiva da pessoa e, para alívio imediato dos sintomas, injeção de ácido hialurônico, se for joelho, ombro, cotovelo, coluna, tornozelo, onde houver articulação, até inclusive articulação temporomandibular aqui. Pode ser feita a injeção local de ácido hialurônico que vai agir durante 1 ano. Nesse 1 ano, o ácido hialurônico vai estar induzindo o aumento na quantidade das cartilagens. E o interessante é que o efeito do ácido hialurônico nesses casos, ele é apenas no local onde ele é aplicado. Por exemplo, aplicou no joelho, ele fica lá 1 ano ou mais, mas no mínimo 1 ano. E nesse período ele vai lubrificando e vai estimulando a formação de novas cartilagens. A artrose nível ICRS 2, também nós tratamos mais ou menos desse mesmo jeito, basicamente usando o ácido hialurônico, inclusive na forma de suplementos. Nós sabemos que a ingestão tomada via oral de ácido hialurônico e colágeno tipo 2 podem fazer com que as nossas articulações aumentem de volume de cartilagem, em geral. Então, isso é para full body, para o corpo inteiro. E também, quando nós temos uma artrose ICRS2 localizada, nós fazemos quase que rotineiramente a aplicação de ácido hialurônico no local. O alívio dos sintomas geralmente é imediato. Eu mesmo já apliquei mais de 10 vezes nos meus joelhos e continuo em atividade física intensa, mesmo próximo dos 70 anos. Quando nós temos uma artrose nível ICRS 3, ou seja, quando já existe exposição óssea, pode ser tentado o uso do ácido hialurônico, fisioterapia com alongamento e fortalecimento, mas, dependendo do caso, pode ser necessário uma intervenção cirúrgica para que seja feita uma cauterização dessas feridas ou através de micro-orifícios, que é o micro-fracture, que é um aparelhinho que nós temos que faz com que uma perfuração naquele ponto onde tem a feridinha e se extravase a medula óssea, que é muito rica em células tronco, que podem se diferenciar em células de cartilagem, associado à aplicação local intraarticular dentro da articulação de ácido hialurônico. O resultado geralmente é bem razoável. E, por último, nós temos o ICRS-4. O nível ICRS-4 é quando já existe a erosão de toda a cartilagem, já não tem mais cartilagem naquele ponto, e também já existe uma erosão do osso. Nesse caso, a cirurgia ela é praticamente obrigatória. Quem não quer operar
por exemplo, pessoas com problemas cardíacos ou que não queiram fazer uma prótese, é possível o tratamento paliativo com injeções intraarticulares nas articulações, na articulação comprometida, de ácido hialurônico. Quem deseja uma vida mais livre, pode optar pela artroplastia, que no caso seria a substituição daquela articulação. Se for um joelho, prótese total de joelho. Tenho feito muitas, mas só quando as outras opções de tratamento falham. Quando isso ocorre no quadril, a mesma coisa, artroplastia total de quadril. Quando ocorre no ombro, mesma coisa, artroplastia total de ombro. E assim por diante. Os resultados geralmente são muito bons. Pelo menos a dor ela vai embora e a pessoa tem uma vida mais livre e independente. E agora nós estamos, então, prontos para dirimir, para tirar qualquer dúvida que vocês que estejam nos assistindo tenham.